back to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Kelly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre endometriose, tá? Então, recentemente eu descobri que eu tô com endometriose e parece que não é profunda, pelo menos, né? E eu vou falar pra vocês sobre os sintomas, tudo que eu senti, se eu vou ter que operar e os exames que eu realizei. Bom, então tudo começou na quarentena, quando eu fui parar no hospital com dor, né? Então eu senti uma cólica muito forte, uma dor muito forte. Como eu já tive parto, eu já tenho um filho, né? Então eu sei como que é a dor do parto. Meu parto do Calu foi normal. E então eu senti uma dor que era muito parecida à dor de um parto, né? Então eu fui parar no hospital com falta até de ar, de tão forte que era a dor. Então, inicialmente, antes dessa dor, sempre a minha menstruação, uns anos pra cá, né? O fluxo era muito grande. Então, alguns meses antes de eu ir parar no hospital, eu sentia muita cólica e um fluxo muito grande na menstruação. E eu percebi que começou a sair bastante coágulo, né? Então, eu estranhei. Uns meses ainda ficou saindo bastante coágulo. E então eu passei com a ginecologista, que pediu alguns exames, né? Pediu o exame de sangue, pediu o exame transvaginal de ultrassom, pediu ultrassom das mamas, pediu um monte de exame. Então eu fiz ultrassom transvaginal, deu normal, ultrassom das mamas normal, e sempre os meus exames de sangue sempre apontava uma anemia que não era grande, porém ela não passava. Eu tomava medicamento para anemia, sulfato ferroso, e melhorava um pouquinho, mas não passava. Então, na quarentena, eu fui parar no hospital, né, como eu já falei, e eu tava com uma dor muito intensa, tava me dando falta de ar, e o médico não pediu exames, ele falou que era crise de ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte. Os medicamentos que eu tomava em casa não estavam resolvendo. Então, ele me medicou, até eu lembro que a enfermeira falou, doutor, não é melhor pedir uma ressonância? Ele falou, não, é crise de ansiedade, é ansiedade. Então, eu melhorei da dor, porque eles me medicaram, né? Só que quando era todo mês, na época de menstruar, eu sentia muita dor e muita dor na lombar. Eu falo que é como se eu tivesse levado um chute nas costas e ficava doendo direto. E tinha meses que o Buscopan não resolvia, a dor nunca passava 100%, era sempre aquela dor intensa que ela melhorava um pouco com remédio, com medicamento, mas não passava 100%. Então todo mês estava sendo uma tortura para mim, né? E foi aí que a minha ginecologista resolveu pedir exame de ultrassom, ultrassonografia transvaginal com Doppler. Então, eu fiz o exame, ele precisa de um preparo intestinal, não é uma ultrassonografia normal, transvaginal normal, é um exame um pouquinho mais detalhado, porém, não acusava a endometriose nos exames. Então, foi aí que eu passei com outro médico e levei um monte de exames e ele falou, olha, vamos pedir uma ressonância, eu vou te pedir uma ressonância da pelve. Então, foi aí que eu fiz a ressonância. E depois, conversando com uma médica que eu conheço, ela falou que, no caso dela, ela só acusou a endometriose na ressonância também. Ela falou que fez ultrassom normal, ultrassom com Doppler, e não acusava. Então, foi praticamente o meu caso, só acusou na ressonância. Saindo o resultado da ressonância, foi diagnosticado a endometriose, né? Então, eu tô com uma colinha aqui dos sintomas que eu sentia, porque não eram poucos, né? E eu vou passar pra vocês. Então, o primeiro sintoma que eu sentia era dor, mas era muita dor, principalmente na parte inferior das costas e dor aqui no pezinho da barriga. Era uma dor na pelve, né? E a barriga ficava inchada direto. Então, o segundo sintoma era a barriga inchada. Eu vivia com a barriga inchada. E ela sempre doía, principalmente no período menstrual. No período menstrual, eu percebi um inchaço, assim, absurdo. Então, eu sentia essa barriga inchada, né? Principalmente durante o período menstrual. O terceiro sintoma
Na verdade, que eu coloquei, na verdade, estava sendo mais no final, tá? Tava sendo nos últimos meses. Não faz tanto tempo. Na verdade, foi no último ano. Eu sentia dor durante a relação sexual, que incomodava. Era uma dor meio forte, que incomodava, sabe? Então, era sofrido. O quarto sintoma que eu coloquei era o fluxo menstrual irregular. Ele descia muito sangue, e às vezes descia mais dias, às vezes descia menos dias, e às vezes durante o mês descia uma borra de café. Então, tinha sempre uns escapezinhos, né? E coágulos de vez em quando, coágulos durante a menstruação, né? Durante o fluxo. E às vezes eu tinha um fluxo muito grande, tipo, eu acabar de colocar o absorvente em 1 hora, vinha aquele rio e sujar tudo e, tipo, era um caos. Então, tinha sempre que ficar atenta a isso. O quinto sintoma que eu já falei eram os coágulos na menstruação, né? E o sexto sintoma era anemia por causa do grande fluxo de sangue que eu perdia. Então, como eu já falei, eu vivia com anemia, essa anemia nunca passou, não é uma anemia grande, é uma anemia pequena, porém nunca passa, porque eu tô sempre perdendo muito sangue, né? E por mais que eu suplemente com medicamento e me alimente muito bem, né? Não supera o grande fluxo, né? O sétimo é constipação intestinal, que às vezes era até difícil para ir no banheiro e chega a ficar dias sem ir no banheiro, 2, 3 dias sem ir no banheiro, e isso não é normal também, né? A oitava dificuldade para engravidar. Então, eu tenho um filho, né? E ele vai fazer 14 anos agora em novembro. E eu tava tentando ter o segundo há muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás, quando a gente decidiu. E não tava conseguindo engravidar. Então, meu marido fez exame. Então, no meu caso, como eu não tinha ainda descoberto a endometriose, então ele fazia os exames e os meus dava como se estivesse normal, né? Que só acusou na ressonância. Então, ele operou de varicocele, né? Que ele tinha varicocele. E aí, um tempo depois, eu consegui engravidar. Porém, quem tem endometriose tem grandes chances de ter uma gravidez anembrionária. O que é a gravidez anembrionária? A gravidez anembrionária é quando você engravida, você gera o saco gestacional, porém, ou o embrião, ele para, né, de se formar, ele pausa, né, ou ele nem chega a se formar um embrião, só fica o saco gestacional. Então, você começa a sentir todos os sintomas de uma gravidez, o seu teste dá positivo, tanto de farmácia quanto de sangue. O seu saco gestacional começa a crescer, o seu útero começa a crescer, você começa a sentir cansaço, tontura, enjoo, como uma gravidez normal. E ele continua crescendo, o saco gestacional, como se tivesse um embrião ali. Porém, o embrião não vinga, né? Então, para quem tem a endometriose, tem grandes chances de acontecer isso, que foi o que aconteceu comigo, né? 10º sintoma, que foi o aborto, né? Como eu tive a gravidez anembrionária, o meu corpo depois ele expulsou o saco gestacional, então eu sofri um aborto com 11 semanas. O meu útero estava enorme já, minha barriga estava enorme, eu sentia todos os sintomas. E aí, nisso eu vou colocar, talvez, para outro vídeo, esse assunto, né? Eu vou falar sobre o que aconteceu também. Então, esses foram os sintomas, né? Da endometriose. Então, eu fiz a ressonância e eu levei o resultado pro médico ginecologista especialista em endometriose. Só que o que aconteceu? Eu pesquisei bem antes de ir pro médico. Eu pesquisei sobre o médico, porque eu tinha passado com uma médica que ela era boa, porém algumas coisas eu não tinha gostado, que eu não vou comentar aqui. E eu resolvi procurar um outro médico especialista. Então, esse especialista pediu para mim levar os resultados dos exames anteriores. Como eu tinha um monte de exame, eu já aproveitei e levei tudo. E na ressonância realmente tinha acusado endometriose. E ele falou, olha,
no seu caso, a gente vai ter que operar, né? Então, vai ter que operar, não tem jeito. Então, ele já deixou marcado, fez uma cartinha, na verdade, ele fez uma cartinha pro cardiologista. Ele falou, ó, preciso que você passe com o cardiologista para ele pedir esse exame aqui. E você me libera a cartinha, se ele me liberar a cartinha, a gente já marca a cirurgia. Então, ele já tirou cópia dos meus exames, já deixou tudo arquivado lá no consultório dele. Então, ele fez a cartinha para mim marcar com o cardiologista. Então, eu marquei com o cardiologista, demorou em média umas 2 semanas, mais ou menos, para ser no horário que eu poderia ir. Fiz o exame, foi tranquilo, o teste da esteira, né? E o cardiologista fez alguns exames lá na clínica, na hora. E ele liberou essa cartinha porque o meu resultado da esteira, o teste da esteira foi ok. Então, eu já marquei o retorno com o ginecologista e ele já marcou a minha cirurgia. Então, ele marcou a minha cirurgia para uma quinta-feira e já pegou o resultado já do cardiologista e está tudo certo. E ele me mandou pelo WhatsApp todo o preparo, né? Que eu vou passar para vocês, que eu tô aqui com a colinha. Então, ele colocou orientações pré-operatórias, colocou o meu nome, colocou o doutor tal, data, horário, internação. Então, a hora que vai ser a cirurgia, que é 11h30, a internação 8h30, então eu tenho que estar 8h30 da manhã no hospital, do dia tal, e o local, que é o hospital, né? Então, ele colocou aí embaixo, jejum a partir de tal horas, a partir das 3h30 da madrugada. Como eu vou internar às 11h30, na verdade minha cirurgia tá marcada para as 11h30, então ele mandou eu estar em jejum a partir de 3h30 da madrugada do mesmo dia. Então, no dia anterior eu vou comer à noite e já vou dormir e depois eu não vou comer mais nada. Não pode ingerir água ou quaisquer outros tipos de líquido, comida, balas, chicletes, nada pela boca. Ele pediu também para retirar todos os tipos de alongamentos, cabelos, cílios ou unhas também. Também não pode esmalte em gel ou unha de gel ou unha de acrílico, ou seja, tem que tirar as unhas de gel. Retirar todos os tipos de adornos, brincos, piercings, anéis, pulseiras, cordões, relógios e etc. Ou seja, nem aliança pode. Cabelos lavados e secos, ou seja, não pode lavar o cabelo no dia da cirurgia, porque ele tem que estar bem seco. Vestir roupas confortáveis e fáceis de serem trocadas. Suspender medicações que contenham ácido acetilsalicílico, AS, uma semana antes da cirurgia. Então, eu não posso tomar AS antes da cirurgia, em até uma semana. Suspender o uso de anticoagulantes, Marivan, Coumadin, Xarelto, etc., de acordo com as orientações do médico responsável pela prescrição. Ou seja, não pode tomar esses coagulantes, né? Caso faça uso de medicações para hipertensão arterial, pressão alta, tomá-las com um gole de água no horário habitual, mesmo durante o jejum. Ou seja, se você tiver pressão alta, você pode tomar o seu medicamento, mas com o mínimo possível de água, né? Só para conseguir engolir o medicamento, né? É importante tomar essas medicações para que a pressão esteja normal durante a cirurgia. Por isso que pode tomar, né? Porque a pessoa está lá na mesa de cirurgia, sua pressão vai lá em cima, você morre, né? Ou tem que controlar, né? Pelo menos. Suspender o uso de hipoglicemiantes orais, medicamentos para diabetes e insulina no dia da cirurgia. Hipoglicemiantes da classe dos analógicos do GLP-1 devem ser suspensos da seguinte forma: converse antes com o médico prescritor da medicação sobre a suspensão para maiores orientações. Ou seja, gente, isso daí pra mim, eu até desconsiderei, porque eu não uso medicamento nenhum. Eu não tenho problema de pressão alta, não tenho problema de diabetes, essas coisas eu não tenho. De 10 a 14 dias antes, semaglutida, Ozempic ou dulaglutida, né, não pode. 3 dias antes também não pode, liraglutida, Victoza, Saxenda, liraglutida, Degludeca e alguns outros aqui. Levar todos os exames, documentos com foto e carteirinha do plano de saúde. Então, isso é imprescindível. Eu tenho que levar todos os exames antes. Na verdade, o meu médico falou que no dia da cirurgia eu não precisaria levar, né? Mas eu levei mesmo assim, porque aqui ele tava falando pra mim não levar. Ele tinha cópia, né, da minha ressonância, mas tem que levar, porque vai que aconteceu algumas coisas e
Porque vai que acontece alguma coisa e eles precisam dar uma olhada nos exames, né? Porque mesmo antes da cirurgia, é bom dar sempre uma olhada, né? Porque cada paciente é de um jeito, cada paciente tem um caso, então eu acho que tem que olhar mesmo. Então, essa parte de levar os documentos, os exames, na verdade, os documentos e a carteirinha é pro convênio autorizar também, né? Você vai lá no hospital, você tem que fazer o seu cadastro lá. Você tem que fazer o seu cadastro, na verdade, na recepção, né? Então, tem que levar a carteirinha e o documento, lógico. Senão, como que vamos saber que é você, né? Então, é isso, gente. Isso daqui foi o pré-operatório que o médico me mandou. Então, ele pediu autorização, ele mesmo pediu autorização pro convênio. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu contei um pouquinho da minha história, lembrando que isso tudo é no meu caso, é tudo que está acontecendo comigo, tá? Acredito que cada ser humano seja diferente. Às vezes, para um seja mais dolorido, para outro seja mais de boa, ou então a experiência que um vai ter é diferente da minha, porém eu estou contando a minha experiência, tudo que tá acontecendo comigo, e eu vou mostrar pra vocês também o dia da internação, tudo certinho, e como que foi o meu pós-operatório, e tudo que vem por aí, né? Mas eu espero que dê tudo certo na cirurgia. Se você tem também endometriose, se você foi diagnosticado, eu desejo que você se recupere muito bem, que tudo isso seja uma fase que passe, porque eu sei como que é sofrido, né? Eu sei como que a gente sofre, porque eu tenho também. E isso tudo vai passar, com fé em Deus, e que dê tudo certo. Se você precisar operar também, que Deus abençoe e que dê tudo certo na cirurgia de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.